Um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis. E é um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, corre lá no YouTube, corre lá no Spotify, ativa o sininho para você receber as notificações. Lembrando que os nossos episódios, eles vão ao ar todas as quartas-feiras às 19h. Bora lá com a gente. E quem está sentindo hoje aqui comigo é uma pessoa muito especial. Eu sempre falo, né, gente? Só tem gente especial e bacana aqui, porque é verdade mesmo. Hoje eu estou com o Flávio Marini. O Flávio é um cara sensacional. Ele entrou na minha vida como cliente, eu vendi um imóvel para ele. E a gente acabou fazendo amizade, virando parceiros de trabalho. E hoje ele está no mercado imobiliário. Então, eu vou pedir para ele se apresentar. Flá, muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui. Valeu, Lê. Obrigado pelo convite. Está maravilhoso o podcast, estou acompanhando. Obrigada. E fiquei muito feliz pelo convite. Por participar é uma honra. Obrigada. Bom, você pediu para eu me apresentar. Sim, mas fácil você falar de você mesmo. Não sei se é tão fácil assim, mas enfim. Eu sempre gosto de me apresentar. Recentemente eu usei muito uma imagem do lado direito e do lado esquerdo do cérebro, né? E o lado esquerdo do cérebro ele tem aquela linha de raciocínio mais lógico e tal, então você vai se apresentar pelo currículo. Porque eu me formei nisso, fiz aquilo e tal, mas eu não gosto, eu gosto do lado direito. Competências técnicas, né? Eu gosto de lado direito, então eu vou me apresentar pelo lado direito do cérebro, eu sou o Flávio Marini, pai da Antonella e do Theo. Que fofo! E marido da Débora. Que maravilhoso. E acredito acho que esse é o meu melhor currículo. Que lindo, gente. Merece, vai, adorei. Obrigado. Que máximo. E do lado esquerdo, né, então eu falo, eu sou biólogo de formação, atuei na educação. Hoje eu estou com 48 anos, eu digo que eu fiquei na sala de aula por pelo menos 30 anos, porque eu entrei pequenininho e fiquei. Pô, não saiu, né? Não saí há pouco tempo da sala de aula tradicional, né, da sala de aula do ensino básico, né, que vai do fundamental, aí dos pequenininhos até o ensino médio, até a universidade, mas eu dei aula de ciências e biologia por muito tempo, né? Desde de fundamental, passando por ensino médio, cursinho, faculdade, e dei aula no EJA também. Então, eu tive muita experiência com pessoas. Então, e nesse meu caminhar dentro da educação, eu percebi que uma das coisas que eu mais gosto é falar com gente, né? Eu gosto de gente, e me interessei sempre muito pelo assunto liderança, porque eu via que existiam ajustes que precisavam ser feitos, né? Lógico, em todos os lugares a gente busca ajuste, né? A gente busca melhoria constante, a gente busca se desenvolver cada vez mais. Mas eu via que precisava abordar mais ainda o assunto sobre liderança dentro do meio da educação, pelo menos o que eu vivia. E eu me interessei muito por isso, e fui cada vez mais estudando sobre educação, sobre liderança dentro da educação, e isso foi se expandindo e foi virando um nicho que até hoje eu gosto muito, eu exploro, e hoje eu vim para o mercado imobiliário, né? Por influência de uma pessoa muito legal, muito especial, né? Foi por sua influência, né? A Letícia Capozzi, Letícia Capozzi, né? Você fez um atendimento maravilhoso para a gente, né? Quando a gente quis comprar uma casa, minha família foi muito bem acolhida, você atendeu muito bem a gente, e isso me inspirou, eu gostei muito, eu estava nessa transição de cidade, que não é fácil, né? Para uma família toda, no meio da pandemia, né? Em setembro de 2020, auge, né? Bem naquele lockdown e tal, e nós fomos muito bem acolhidos, e isso me despertou o interesse de saber mais sobre o mercado imobiliário, de entender profissionais de alta performance, e eu vi isso em você,
E eu acabei indo para o mercado imobiliário, né? Também para desenvolver pessoas, para desenvolver equipes. Recebi uma proposta para ir para dentro de uma empresa. E hoje já migrei para uma outra empresa que hoje eu já tenho um status até diferente dentro dessa empresa, né? Hoje eu sou head, né? Sou o diretor de desenvolvimento de pessoas e equipes. Que bacana. Né? Então isso tem tudo a ver com liderança. Você já contou um pouco aí da sua história, né? Que você começou na educação, na escola, e que você sempre se sentiu atraído pelo assunto liderança. Exato. Teve algum momento X que porque você é um líder, né? Você é um líder. Obrigado. Teve algum momento específico, assim, que caiu a ficha para você? Caramba, eu sou um líder. Existiu isso? É interessante isso, né? Porque sempre foi um assunto que me chamou a atenção. Eu sempre quis estudar, porque eu sabia que era importante eu desenvolver essa habilidade. A liderança é uma habilidade. Algumas pessoas nascem com já pela criação, já bem mais... uma predisposição. Eu não gosto de falar que a gente nasce com dom, até por conta dos estudos que a gente tem. Tá. A gente nasce zerado mesmo, né? Mas o ambiente que você é criado e frequenta, isso vai estimulando habilidades. E uma das habilidades que eu só me toquei recentemente disso, que eu fui estudando sobre liderança achando que eu nunca tinha desenvolvido isso, né? Eu falava, mas por que e tal? Eu via como uma falha ao meu redor e eu falava, não, eu preciso suprir essa falha. Então eu vou me colocar nessa situação, eu preciso me tornar um líder para eu suprir essas falhas que eu vejo ocorrendo, né, no meu ambiente de trabalho, enfim. E recentemente caiu a ficha, muito recentemente mesmo, há menos de um ano. Recentemente? Uau! E eu me toquei que eu fui criado dentro de um lar de líderes. Olha que bacana. Então eu sempre vi meu pai exercendo liderança. E o meu pai era um cara extremamente simples, meu pai era um marceneiro, mas ele sempre foi colocado em posições de liderança. Não porque ele se assumia como líder, mas porque algumas pessoas enxergavam ele como líder e ele foi colocado em posições de liderança, porque muita gente confunde essa questão da liderança assim, agora eu sou líder, eu estou numa empresa, enfim, qualquer empresa. Recebi um cargo, né? Agora eu sou diretor. Nossa, agora eu me tornei líder. Não, a posição não faz o líder. São as pessoas. Liderança não é posição. Você pode até ser colocado numa posição considerada de liderança, mas se você não estiver preparado para exercer isso, ou se não te reconhecerem como líder, sinto muito, isso não vai acontecer. Você vai ser, no máximo, um chefe, um gerente, que manda. Uma pessoa que vai ficar mandando, regras. que dita a regra, um ditador. Exatamente. Uma ditadora, um ditador. Porque você vai ser colocado numa posição de diretor a diretor, de vice-presidente, enfim, mas você não exerce influência sobre as pessoas. As pessoas não querem te ouvir. Né? A líder, ela o líder... se distancia, né? Se Exato. você exerce o autoritarismo que a gente estava falando antes, Exato. Você desconecta, né? Desconecta. E as pessoas que vão ficar embaixo de você vão ficar por medo ou por necessidade. Né? Eu tenho um bom emprego numa empresa, subiu uma pessoa ali, uma diretora, um diretor tal, que é extremamente desconectado com a equipe. Mas eu não vou bater de frente porque eu ganho bem. Eu vou engolir sapo. Eu escutei isso quando eu estava na educação, eu escutei a seguinte situação, vou pegar desse jeito. Teve uma situação e pediram para que a gente se posicionasse dentro da educação, isso. Tá? E um lugar de altíssimo padrão. A gente se colocou, a gente votou uma situação, professores, tal, gestores, tal, estavam ali, e o meu líder não, né? O meu chefe, porque eu nunca vi ele, eu comecei a ver ele como líder, de repente eu vi que era chefe. O meu chefe, nessa hora, vira para mim e faz assim, viu? Lembra do salário que você está ganhando? E eu vou te ajudar a votar do jeito certo.
Pegou um copo de água, me deu e falou assim, ó, toma uma aguinha para ajudar você a engolir o sapo e continuar. Isso é líder? Nessa hora, eu queria muito, eu já estava começando a estudar, essa foi uma chave de virada para, vou estudar mais sobre liderança. E vou mudar isso. Você ressignificou assim, você não se conformou. Exato. E você ressignificou isso, Exato. Né? Acho que você pensou, né? Não é possível. Eu falei, não, líder tá assim. Tá tudo totalmente errado. Então foi exatamente isso. Mas caiu essa ficha de, puxa, eu sou um líder, né? Eu tenho eu tenho uma responsabilidade de liderança, né? Recentemente, assim, puxa, eu fui criado num ambiente que tinham bons exemplos de liderança. Meu pai foi um bom exemplo de liderança. Eu via que as pessoas gostavam e se aproximavam dele. Sim, enxergavam, né? Ele como uma influência, né? Exatamente. Porque líderes influenciam, exatamente. Né? A minha mãe também teve, né? E a liderança, ela é exercida em todos os campos da sua vida. Então, por exemplo, a minha mãe, eu tenho muita clareza disso, que ela sempre foi uma líder dentro da família. E dentro da família dela, principalmente. Que bacana. As pessoas vinham pedir conselho, pedir ajuda, pedir auxílio, pedir como é que a gente resolve isso, e ela resolvia. E mais uma vez, a realidade mostrando que são as pessoas que colocam a pessoa na posição. Exato. Né? Exato. A opinião dela é importante, a influência dela é importante. Exatamente. A construção de um líder é das pessoas. Não adianta você... então eu vou liderar agora, hein? Se as pessoas não te derem essa autoridade, sinto muito. Você vai liderar sozinho. Com certeza. E existe alguma característica específica e muito comum entre essas pessoas que são vistas como líderes, grandes influenciadoras? Eu ouvi muito esses dias a questão do servir, e você fala muito isso, né? Porque o tempo que você ficou ali na minha unidade, eu lembro que eu estava ali para receber um cliente, eu quis levantar para pegar um café, você falou, não, eu vou pegar o café para você. Você me serviu naquele momento, sendo Sim. que poderia ter sido ao contrário, você era meu broker naquela época recente, né? Mas eu vejo que isso é uma característica de um bom líder, né? O que mais diferencia essa pessoa? O que essa pessoa tem que ela é colocada nesse patamar? Eu acredito muito, e pelo que eu estudo e vejo e pratico, né? Porque também tem isso, né? Não adianta você estudar e não colocar em prática, né? Não adianta você falar e não colocar em prática. O famoso walk the talk, né? Que é meu mantra. Você até tatuou no braço, tatuei, né? Mostra aí, olha lá, aqui, gente. Ó, walk the talk, né? A gente tem aqui, que é uma frase que sintetiza exatamente isso, a congruência. Eu não posso falar para você sobre liderança, sobre servir, se eu sou um cara que eu não vou servir a minha equipe. Então, isso você já sabe o que eu faço. Faça o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não vale. Isso não é walk the talk. Né? É assim, faça o que eu digo, se você quiser, porque eu faço o que eu falo. E funciona. Sim. Né? Eu preciso inspirar pelo meu exemplo. Então, voltando à sua pergunta, o que os grandes líderes têm de características, né, que colocam eles de fato como liderança? Eu acredito muito nisso. Primeiro, o servir. O líder é um servidor. O líder, ele não está lá para ser servido. Imaginando um desenho de uma pirâmide, muita gente, o líder está aqui em cima. Sim. Não, inverte isso. Na verdade, isso. É a pirâmide invertida, né? Invertida. Eu li sobre isso hoje. O líder está aqui fazendo assim, ó, vai que eu estou aqui, ó. Eu estou te dando as ferramentas, eu estou te apoiando para você fazer o teu melhor. O líder não tem que ele fazer tudo ou saber tudo, ele tem que saber quem sabe. O Steve Jobs fazia muito isso. Steve Jobs, ele falava assim, o próprio sócio dele, né, o Wozniak, era o grande gênio da parte do computador em si, né? Lógico, o Jobs sabia muito também da parte técnica, mas o Wozniak era o cara da parte técnica. E por que ele manteve o Wozniak perto dele o tempo inteiro? Porque ele era um líder que inspirava, trazia as pessoas e falava, agora eu preciso do melhor cara
de designer. Ele ia chamar o cara do designer. Uhum. Eu preciso do melhor cara para ser melhor pessoa para ser do marketing. Ele ia chamar alguém do marketing. Eu preciso da melhor pessoa. Eu não sei. Eu sei algumas coisas, lógico. Eu sei algumas coisas, mas eu sei quem sabe. Eu trago as pessoas. Então ele dá recursos, né? Então eu vou te apoiar. Então eu, como líder de uma equipe, eu tenho que te servir. O líder é um servidor. Se você não está disposto a servir, esqueça, você não vai ser líder. Está fora, né? O líder é um servidor. A segunda coisa, o líder é um bom ouvinte. Ele ouve mais do que ele fala. Ele só fala quando pede. Então, como você está pedindo, eu estou falando. Ótimo. Já que você falou que eu sou bom líder, né? Sim. O líder, ele escuta muito. Ele escuta, ele senta e fica ali, né? Mas ele escuta de verdade, ele escuta assim, ó, olho no olho. Sim. Ele está escutando com verdade. Ele está preocupado em entender o que você está falando. E não é uma escuta coletiva, né? Porque eu imagino que você aí hoje no mercado imobiliário, você tem corretores que são os seus liderados, né? E eu acredito que você precise escutar um a um. Sim. Ter aquela meia horinha, não sei, uma vez por semana ou diária com cada um, para entender a dor, o momento, enfim, de cada um. Essa escuta, ela tem, né? Eu já pratico na minha equipe, eu tenho uma escuta coletiva, que é muito importante, e tenho a escuta individual. Ótimo. Né, que é exatamente isso. Pelo tamanho da equipe, eu marco na minha agenda meia hora oficial, meia hora por mês com cada um. Tá, por mês. Para conseguir todo mundo. Não, oficial. Oficial. Mas aí a minha agenda é assim, eu marco meia hora. Dura sempre 1 hora. Sim. As pessoas pedem 2 horas. E marcam mais de uma vez por mês. E marcam mais de uma vez por mês. E lógico, o líder, uma boa referência é o Peter Drucker. Peter Drucker é o pai da administração moderna. Tá? Então, quem vai estudar sobre gestão de pessoas, vai fazer MBA, administração, vai lá, livro de cabeceira de administração. Peter Drucker é Anota aí, gente. Peter Drucker é o pai da administração moderna, considerado o pai da administração moderna. Dentre vários livros que ele tem, um livro que é muito importante é o Gestor Eficaz. E ele fala que um grande desafio dos grandes líderes é a gestão do próprio tempo. Porque quando você vira um líder e você exerce a escuta, você perde a sua agenda. Uau. Porque as pessoas te buscam. E aí entra o servir, né? E aí entra o servir. Mas você tem que também saber dosar isso. Fala, não, peraí, mas eu também preciso fazer algumas outras coisas. Né? Isso aí é a autoliderança que você tanto fala ou não? E aí autoliderança. Aí é que entra a autoliderança. A autoliderança eu não consigo liderar uma equipe se eu primeiro não tiver uma autoliderança. Se eu não conseguir liderar a minha própria vida. Se eu não for walk the talk, né? Você fala assim, porque isso reverbera, né? Sim. Se você fala uma coisa e você não pratica aquilo, as suas ações mostram. Mostram. E aí você não vira líder. Muito mais do que suas palavras. Não adianta você falar. Nenhuma. Eu conheço muita gente que fala uma coisa, dali meia hora caiu. Você já viu. Fala assim, mas não é a prática dele. Não adianta você ter líder que fala assim, ninguém pode atrasar. E ele é o primeiro que atrasa. Ele nunca chega na hora. Isso é um exemplo besta, básico e que é constante nas empresas. Você vê isso acontecendo. Atraso. Pá. Fazendo um parênteses aqui, né? Falando dessa cultura da opressão, do oprimido, do castigo, que eu detesto isso. Eu lembrei de algo que eu ouvi em alguma empresa. Existem alguns encontros, algumas reuniões, que nada mais é do que encher uma sala e tem um gerente que fica ali ditando regras e dizendo como as coisas têm que acontecer. E aquilo não engajava a equipe, né? A equipe queria mais. E, de repente, foi imposto um castigo. Então, se você não comparecer a essa reunião, você vai ficar proibido, você não vai ter acesso a determinada situação dentro da empresa. Não vou citar nomes, mas para não expor ninguém. Mas eu vi isso e falei, cara,
me doeu, sabe? Porque eu falei, olha o jeito que essa liderança, entre aspas, que isso para mim não é liderança, isso para mim é uma coisa extremamente opressora, Sim. né? Que jeito de se conectar com o ser humano, com a pessoa que está ali. O que você pensa disso? É bizarro. É o que eu penso. Ai, que bom que eu não acho isso Penso que é bizarro bizarro. sozinha. É bizarro, é bizarro. E você pode ir na missão, visão e valores dessa empresa, com certeza vai estar lá na parede escrito que nossos valores, acolhimento, um monte de palavra bonita, pega 7 palavras bonitas, Firula, coloca na parede, mas ninguém sabe para que serve, entendeu? Não adianta estar lá, família, e aí te criticam porque você, mãe, precisa se ausentar porque o seu filho está com febre. Ih, pegou na feridinha, ó, vai um podcast de 30 horas. Saca isso? E aí eu falo, você mãe, mas você sabe muito bem que o meu papel de pai também é esse. Sim. Né? Porque tem gente que acha que só a mãe fica assim, e é só o papel da mãe. Que estou formando novos cidadãos. Qual é o plural de cidadão? Cidadãos. Formando cidadãos, né, que vão fazer a diferença aí no mundo e que vão reverberar esse capitalismo que a gente vive, né, infelizmente. Mas é isso. Global citizens, né? A gente está formando o cidadão do mundo, né? Você tem que formar gente para o mundo, gente para conversar, gente para chegar na mesa e trocar ideia. Para liderar. Para liderar. Liderar uma conversa, liderar o ambiente dentro de casa, você liderar a tua família, você liderar a tua vida, você liderar dentro da tua comunidade, dentro da tua empresa, você fazer diferença, né? E todo mundo, em algum momento, vai passar por uma experiência de liderança. Então, a minha dica é prestem atenção primeiro. A primeira coisa é escutem as outras pessoas. Uhum. Escutem sem julgamento. E acho que independente da posição também. Independente, né? Porque é exatamente isso. A liderança não depende da posição. Você encontra líderes que são seus pares. Que estão ali, pô. O líder... Quantos líderes eu já encontrei que são a liderança que sai ali da equipe da limpeza? Mas tem uma voz. Não tem um representante lá de uma grande empresa? Ela fala assim, quem é o representante da equipe da limpeza? De uma grande empresa. É a dona Maria lá, que ela é a líder da galera. Chega lá super articulada e fala tal, porque ela foi colocada ali pelos pares dela para ir representar aquela equipe. E a gente tem que ouvir eles. Sim. E do mesmo jeito que a gente ouve lá o representante da diretoria, né? E tirar um pouco essa coisa, falar, pô, senta aí, vamos trocar essa ideia. Deixa eu te ouvir. O que você está trazendo da tua demanda? Então, o líder, ele escuta, ele serve. Óbvio, o líder não é que vai fazer tudo que você quer. Claro. Ele pondera, né? Ela, né? A gente fala muito ele, é errado, eu tento me corrigir disso. Ele e ela ponderam, né? A gente precisa de mais lideranças femininas. Sim. Recentemente saiu uma pesquisa da McKinsey, que é uma consultoria internacional, né? Dizendo que está aumentando, né, a presença feminina em lideranças de grandes empresas e que já ficou mais do que provado. Assim, eu já sabia isso há muito tempo, tá? E eu já te falo isso faz bastante tempo. Ficou provado que quando você tem lideranças femininas, as empresas começam a performar de 25% a 50% melhor. Aumento de faturamento, engajamento, diversidade. Nossa, por que será? Talvez, falando como mulher, né? Acho que as mulheres elas têm o dom de exercer, talvez, a autoridade, né? Não deixa de ser uma autoridade, existe a diferença do autoritarismo e da autoridade que a gente estava conversando antes, mas exercer isso com amor. E pode parecer piegas falar isso, né? Mas eu entendo que um líder, ele exerce a sua liderança com amor, com paciência, com respeito, com empatia. E é muito louco porque eu estava ouvindo algumas lives suas, né? Até para dar uma estudadinha. Ó, gente, os meus convidados são estudados, tá?
Embora seja um bate-papo aqui fluido, né, o Que mais bom. natural possível, existe uma pesquisa que eu faço sobre o assunto e sobre a pessoa que está aqui, embora eu te conheça, né? E eu comecei a pensar, né? Falei, cara, eu comecei a pensar, será que eu exerço algum tipo de liderança? E aí eu caio na maternidade, porque eu sou mãe de um menino de 6 anos e de um rapaz de 20 anos, que você conhece. E nesse momento eu entendi, falei, eu exerço algum tipo de influência, porque eu sigo o caminho do meio, que eu digo que é o caminho do respeito para educar os meus filhos, né? Não uso castigo, não uso violência. É claro, gente, eu tenho meus dias de mãe normal, tá? Que surta, que dá um grito, que vai chorar no banheiro. Mas, minha mãe está aqui de prova, eu procuro exercer uma maternidade leve com respeito. Sim. E dando espaço para os meus filhos falarem, né? E é muito louco, porque o Luca, que é o meu mais velho, que tem 20 anos, eu fico muito emocionada várias vezes com as coisas que ele me fala, porque ele lembra de coisas que a gente conversou, de espaços que eu dei para ele falar, e que, assim, ele precisava do espaço de escuta, se sentiu acolhido, não entendeu naquele momento, mas hoje, como quase um adulto de 21 anos, ele consegue verbalizar para mim, mãe, como foi importante aquele dia que aconteceu. Ele me mandou uns áudios outro dia que eu fiquei com a cara inchada de tanto que eu chorei, me agradecendo. Daí eu falei, cara, acho que isso é liderança. Porque é com amor, eu não deixei de exercer a minha autoridade de mãe, de responsável por uma vida, Perfeito. né? Mas com amor, com paciência, com respeito, né? Independente de eu ser mãe, eu poderia dizer, eu sou mãe, eu mando, você tem que fazer o que eu mando e ponto final. Eu não sou essa pessoa. Eu sofro no mundo porque eu não sou essa pessoa. E eu acho que a liderança é isso, porque as pessoas às vezes acham que é absurdo, né? Como assim? Não, meu filho tem direito de falar, ele é uma pessoa. É independente de hierarquia. E eu aprendo com eles também, né? Muitas vezes eu aprendo com eles. Então, para mim, a liderança, esse é o cerne, sabe? Eu acho que tem muito amor aí dentro. Não é aquele amor de paixão, de novela. Sim, é um amor que tem respeito, que tem sim, carinho, sim. né? Duas coisas. Primeiro, um salve pro Luca, né, meu? Que eu sou fãzaço dele, você sabe disso. Salve, Lucão, aí, você tá vendo. Eu nem posso falar dele, gente, que eu tô com muita saudade, mas vamos seguir o barco. Salve, Lucão. Que eu falo dele, eu choro. Não, esse é um cara... Pô, você formou um homem que a gente... Né, mais um cara que a gente precisa no mundo, assim. Pessoas como ele. E você estava falando do amor, né? Ah, é piegas. Não é piegas, porque... quero citar um grande amigo meu, que é minha inspiração, né? César Benatti Feijão. Ah, verdade. César Benatti é um grande amigo de época de faculdade e tal, época do samba, a gente se encontra no samba, fazendo no samba. E ele é técnico de voleibol nos Estados Unidos e ele vem se destacando dentre os técnicos de voleibol nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive. Ele é uma referência e ele fala muito sobre liderança. Ele é um grande amigo, né? Sigam ele aí, quem quiser saber sobre liderança também, né? Ele fala muito da liderança no esporte, mas dá pra gente puxar bastante. Acaba que faz sentido para todas as áreas, né? E ele tem lá os 8 pilares da liderança. E dentre os 8 pilares tem servir, tem inteligência emocional, né? Tem amor. Ele coloca amor, né? Tem a escuta, né? Tem você escutar, tem dar o exemplo, ele tem lá os 8 pilares. E o amor é um desses pilares, ele fala muito bem sobre isso, né? Eu acho que amor não é só essa questão do amor que a gente entende muitas vezes, o amor por uma outra pessoa, esse amor... por filho, tá, essa coisa. Mas o amor eu acho que tem a ver com um sentimento de respeito ao extremo. E de você olhar para aquela pessoa e você pensar, puxa vida, né? Não é meu filho, não é minha mãe, mas é uma pessoa que eu quero ver performando, eu quero ver se desenvolvendo como pessoa, como profissional, né? Acho que aí vai um amor por desenvolver pessoas, por ver pessoas indo melhor. Eu tenho amor por isso. Eu tenho amor em ver pessoas mudando suas vidas, mudando as vidas das pessoas em volta delas, melhorando, progredindo no que elas quiserem fazer. Então, eu acho que o amor, para mim, é o ato mais
mais alto, assim, o ato mais sublime do respeito. Sim. Acho que tem a ver com isso, né? E eu tô pensando aqui, né, Flá, isso não tem a ver com dinheiro, porque isso não é algo que te dá um retorno financeiro, né? Às vezes pode dar, porque você vai ter ali um liderado que vai performar bem, porque ele é bem resolvido, porque ele tem uma liderança eficaz, positiva, enfim, que ajuda ele a se desenvolver, né? Mas eu experimento esse prazer também em algumas áreas da minha vida. Eu imagino que para você é isso, né? É algo que não é palpável e que não enche teu bolso, Não mas é te enche de mensurável. outras coisas. Não é mensurável em dinheiro, enfim, tal. Mas e tem uma coisa muito legal. Tem uma frase que é do Roosevelt, Theodore Roosevelt, né? Foi presidente dos Estados Unidos e tal. E ele, traduzindo a frase, ele diz o seguinte: ninguém se importa com quanto você sabe até saberem o quanto você se importa. Uau. Fala de novo. Ninguém se importa o quanto você sabe até saberem o quanto você se importa. Ou seja, tem aqui Flávio, tá? Ó, esse daqui é o Flávio, essa daqui é a Letícia, a nossa nova diretora, nossa líder, nosso líder, Flávio, fulano e tal, bababá. Currículo, fez MBA não sei aonde, fez pós-graduação, fez doutorado. Competências técnicas. Olha como ela sabe. Ninguém se importa com quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Eu quero saber o quanto você se importa comigo, com todo esse currículo, com todo... Não, porque eu sei, porque eu faço chover, eu faço fazer sol, legal. Quanto você se importa comigo? É uma habilidade humana, né? Que a gente cai na figura do humano. E aí é o líder. E aí você vê o líder saindo, às vezes, de um extrato mais simples. Quando eu falei lá da equipe da manutenção da limpeza, vem a tiazinha lá, que eu já vi acontecendo isso, né? E que o pessoal... Mas o que ela sabe sobre isso? Não importa. Mas ela é líder porque não é pelo que ela sabe, mas sabem o tanto que ela se importa com toda a equipe dela. Não, é fantástico. E ela foi lá representar. Então o líder tem que se importar. E as pessoas têm que saber que você se importa com elas. Como é que elas vão saber? Demonstre isso, escute, converse. Senta e troca uma ideia. Sem formalidades. Sirva um café. Não fica pedindo, né? Você sabe bem, eu continuo fazendo o quê? Eu tomo meu café, onde eu trabalho, e às vezes tudo bem, vem lá a pessoa que recolhe, você quer mais uma água? Eu estou no meio da reunião, você pode pegar uma água para mim? Você pode pegar mais um café? Obrigado e tal. Mas quantas vezes eu já acabei de pegar o meu café? Eu levanto e vou lá, outro dia eu estava lavando minha xícara. Assim, seu Flávio, o senhor não deixa, não precisa. Eu falei, tudo bem, eu não preciso, mas eu vou fazer. Eu quero fazer. Claro. Você também não precisa lavar minha... Tá tudo bem. Né? Não, é muito louco isso, né? Porque eu tô lembrando da minha funcionária aqui, né? Que ela me serve, ela faz a minha comida, ela lava a minha roupa. E às vezes eu falo para ela, às vezes parece que ela tem medo quando eu chego assim para almoçar, ela levanta da mesa. Eu falo, Ju, você tem medo de mim? Eu falo, Ju, senta aqui. Vamos comer aí. Aí eu falo para ela, senta aqui, eu vou pegar um docinho para você. E é muito gostoso isso, né? Porque é uma troca, né? Não necessariamente ela tem que me servir o tempo todo. Ju, vem aqui, tá precisando de um remedinho, tá precisando escutar, né? Quantas vezes eu já conversei com ela sobre assuntos assim, ela é mãe solo, ela tem as dificuldades dela, e quantas vezes eu precisei acolher, né? Sim. Exercer esse papel de mostrar para ela, eu me importo com você, né? Não é só o que você me traz de benefício, porque ela é minha rede de apoio hoje, mas eu me importo com o ser humano, a pessoa que está ali, né? E eu sei que para ela isso faz muita diferença. Ela me verbaliza isso, né? O quanto isso impacta e faz diferença para ela, né? E aí vem um outro pilar, que é a empatia. Porque empatia também fica uma palavra meio jogada, né? A gente precisa também estudar sobre as palavras que a gente usa, saber o conceito disso. Empatia é uma palavra da moda.
né? Mas ninguém sabe. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Não é só isso, é muito raso isso, né? Isso aí é uma película só. Você tem que entender o que está ali. E dá um podcast inteiro da gente falando. Mas o que é a empatia para o líder? A empatia para o líder é exatamente você ter a habilidade da leitura do outro. É eu entender que eu estou aqui e uma pessoa entrou, uma pessoa da minha equipe passou ali e eu percebo que ela passou com um semblante, sei lá, mais cabisbaixo e tal, e eu ter a sacada de me importar e abordar essa pessoa, né, contato e falar assim, e aí, tudo bem? Tô percebendo que você não tá tão legal, você quer conversar? Vamos sentar ali. O que tá pegando? O que tá acontecendo? Quer uma água? Quer um café? Né? Vamos ali, vamos sair daqui do escritório, vamos ali na padaria, eu vou ali. Não vou lá. Eu falei, não, me acompanha, eu vou lá pegar um negócio. Você inventa um negócio só para tirar a pessoa de lá e conversar. Viu, me conta um pouco, tá tudo bem? Então, se importe com as pessoas. Então, a habilidade da empatia, de ler as pessoas. A empatia tem a ver com leitura das pessoas. Ou a pessoa está feliz, você fala, pô, legal. Porque às vezes a gente só se importa no que está ruim, né? Quando está bem também. Está bem, opa. E aí, tô vendo que você está radiante hoje. Como você está bem, né? E aí, o que está acontecendo? Puxa, aconteceu isso, aquilo, eu fechei um negócio, eu vendi, né, nosso ramo aqui, vendi, fechei uma venda e tal, pá. Pô, que legal. Fique feliz de verdade por essa pessoa. E às vezes a gente tem Dê um abraço. Necessidade mesmo de colocar para fora um momento de êxtase, de alegria, de uma vibra, conquista, né? Vibra com essa pessoa, faz a coisa acontecer. Então é muito legal isso. Eu lembrei de um negócio muito curto, assim, né? Dessa coisa de como as lideranças podem... Eu não tinha essa noção da liderança ainda, fazia parte de uma equipe ainda no ramo da educação. E aconteceu uma situação que eu precisava dar uma aula, né? E a gente tinha muito recurso bacana, tá, onde eu dava aula, e tinha ia ser uma aula de microscopia. Olha que legal. Todo mundo microscópio e tal, mas eu precisava ensinar os alunos a focarem e tal, e o que eles tinham que ver. Então eu tinha o meu microscópio, né, o microscópio do professor ficava na frente, e esse microscópio ele tinha uma câmera acoplada, e era projetado num telão. Então o meu, eu colocava ali e tal, para a câmera, pum, e eu falei, ó, gente, vocês têm que achar isso que eu tô achando aqui no meu, beleza? Então todo mundo olhando aí, legal. O que aconteceu? A câmera queimou o transformador. É uma coisa simples, é o transformadorzinho. Você vai lá na lojinha lá e fala, ó, preciso de um transformadorzinho e tal. Beleza. Só que nesse lugar que eu dava aula é tudo muito burocrático, tudo muito grande. A gente tinha acesso a tudo. Mas quando um negocinho desse, você precisava fazer um requerimento. Você não, né? O líder, o seu chefe, a sua chefe do departamento, fazia o requerimento, mandava para o pessoal da manutenção, lá do departamento, tal, X. Esse pessoal olhava, fazia 3 cotações, pediam, fazia a compra. Nossa. E dali 2 meses chegava. Mas minha aula é amanhã. Caramba, não dava para esperar, né? Não dava para esperar. Mas isso já estava uma cara, já estava queimado um tempo. E aí eu fui dar minha aula, cheguei para minha chefe na época, não gosto de falar de líder, minha chefe. Falei, viu, amanhã eu tenho minha aula. E a câmera? Ela olhou para minha cara e falou assim, vai ser mesmo, porque eu já pedi faz 2 meses essa câmera, ninguém me atende, eu ligo pro pessoal lá da manutenção, ninguém fala comigo, e esse pessoal é muito folgado, é um bando de vagabundo. Nossa. Despejou, blá, 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 blá. E quer saber? Eu fiz a minha aula sem, você faça a sua sem também. Virou as costas andando. Falei, beleza. Falei, Aí eu olhei para... A gente tinha uma secretária, assim, né, no departamento de biologia, de ciência e biologia. Falei, viu? É real isso? Não chegou? Não. Beleza. Peguei, tirei o transformador velho, falei, ó, já venho. Fui no departamento. Ficava fechado, tipo assim, bata antes de entrar, não sei o que lá. Daí eu bati.
Quem é? Opa, dá licença, e aí, rapaziada? Boa tarde, tudo bem e tal? Ô, professor, tudo bem com você? O que te traz aqui? Falei, pô, vim pelo cheiro do café. Ah, legal. Falei, tem um café fresco aí? Tem. Posso entrar para tomar um café com vocês? Pô, professor, você é bem-vindo aqui. Pá, entrei. E como é que você tá? Tudo bem? E a família, tudo bem? Pô, vocês também não aparecem lá. Vão lá dar uma espiada na minha aula, pô, quero a opinião de todo mundo, tal, o que eu posso melhorar e tal, na tecnologia, vocês podem me ajudar. Falei, viu, aproveitando que eu tô aqui, queria desenrolar um negócio com vocês, amanhã eu vou dar uma aula super especial. A câmera tá com o transformador queimado, cara. Putz! Ô, professor. Falei, então, fiquei sabendo que já veio o pedido e tal. Assim, pô, mas aquela tua chefe, hein? Não respeita ninguém, quer que a gente ajuda, né? Falei, pois é, né, meu, que difícil. Falei, mas a aula dela já foi. Ela falou que agora só falta a minha e eu que me vire. Só falta a sua, professor? Só. Ela fez assim, ó. Abriu a gaveta do lado e falou assim, tó. Falei, Ou sério? seja, o Ele mesmo falou assim, pedido... Pode ir lá, usa. Mas depois da sua aula você devolve pra gente? Falei, Olha devolvo. só. Não, o mesmo pedido, E dei minha aula. só que com outra forma de se comunicar. Pois é. De se posicionar. E de nessa ser hora, ouvido, né? Respeitado. E nessa hora, você exerce liderança. Porque na hora que eu cheguei lá, o resto da equipe que precisava também falou, cara, como é que você conseguiu? Eu falei, então, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que respeitar o trabalho das pessoas. Né? E aí a galera falou assim, pô, você tinha que ser o nosso chefe aqui, você tinha que ser o chefe do departamento. Depois eu virei. Né? Ah lá, te colocaram na posição Eles de liderança, colocavam, porque você se porta de uma outra forma, né? Mas enfim. Muito bacana isso. Esse comparativo. Aconteceu. É fantástico, né? E a gente, dentro das empresas, costuma ter o gerente, né? Todo gerente é um líder? Ou todo líder é um gerente? Como é que funciona isso? Não. Gerenciar tem a ver com processos. Gerenciar processos. Cuidar parte de técnica. processo. É uma parte técnica. Tá. É uma parte, né, de gerenciamento. Por exemplo, tem um cargo... o pessoal gosta de colocar nome em inglês, né? Aí dá um nó na Eu vou tentar falar. Eu sou bom em inglês, mas eu sei que você é filha de professora de inglês. Filha. Né? Tem um filho que tá na gringa, fala inglês pra caramba, né? E você é boa. Mas tem um cargo, né, que é Project Manager. Eu falo devagar porque dá um nó ali no Project Manager. Gerente de projeto. Tá. Né? Vamos falar português que é mais fácil. Isso. Né? O que essa pessoa faz? Ela acompanha o desenvolvimento do projeto. Ou seja, ela tem uma planilha, então fala assim, aqui dá o start do projeto, depois tem que ir para a fase 1 de desenvolvimento, que tem que acontecer isso. Ela vai dando checklist e cobrando a equipe. Ok, super importante. A pessoa que organiza até chegar no final desse projeto. Né? O gerente de projetos é uma peça fundamental para se desenvolver um projeto que ele chegue e seja concluído com êxito. Existem gerentes de projetos, então ele gerencia, ele cuida de processo. Gerente. Gerente pode ser um líder? Claro. Pode. Mas a minha opinião, deveria. Tá. Minha opinião, ele deveria. Porque, além dele cuidar disso, ele tem que falar com as pessoas que estão desenvolvendo e cobrando. E cobrar essas pessoas, né? Ele tem que ir acompanhando e cobrando essas pessoas pelas etapas. Agora, como é que você vai cobrar essa pessoa? Se ele é um líder, ele vai cobrar de um jeito que as pessoas vão estar com vontade de entregar. Sim. Com vontade de fazer o melhor. Eles vão ser engajados, porque o líder, ele é um vendedor de sonho. Olha. O líder, ele te inspira. O líder de verdade, quando você vê um líder, você fala, pô, essa pessoa é líder. Ele fala assim, eu tô com um caminhão naquela ladeira ali para empurrar ele, mas para cima, você me ajuda? E ele é o primeiro aí. Na hora que você vê, vem mais 100 pessoas ajudando, porque ele inspira. Arrasta. E ele vai, né? Beleza. O gerente não. O gerente necessariamente não. Ele acompanha o processo, ele fala assim, tem que empurrar o caminhão, beleza? Vão lá.
que eu vou acompanhar daqui se você está empurrando direito. Entendeu? Isso é só gerente. Tudo bem, pode ser importante esse processo, mas ele não participa. O líder acho participa. que ele tem o papel. Ele tem um papel. Mas ele pode falhar por ele não ser bom com pessoas, né? Então, e nem todo líder, ele necessariamente precisa gerenciar, porque liderança é sobre pessoas. Né? E você não gerencia pessoas. Você não gerencia pessoas. Só se elas forem bonecos, né? Não porque são como. pessoas. Você tem que se conectar com pessoas. Você se conecta com pessoas. Você se comunica com pessoas. Você se relaciona com pessoas. Outro pilar da relacionamento. E só fazendo um parênteses, embora a gente tenha falado de alguns pilares, né? E do amor e do respeito, o líder, em alguns momentos, ele vai precisar chegar junto. Sim. E se ele não tem um canal de escuta aberto, e eu trago isso para a maternidade também, porque todas as vezes que eu tentei impor alguma coisa, os meus filhos não me escutaram. Não é efetivo, eles não ouvem. O cérebro, ele se desconecta, a pessoa não te ouve, não adianta. E aí tudo que você pode falar o que você quiser. Às vezes o Augusto está muito nervoso e fala, ele não está escutando. A gente tem que esperar, ele não vai escutar nesse momento. Mas ele sabe que tem um canal aberto de escuta comigo e se sente à vontade para falar. E muitas vezes escuta o que eu estou ali, entre aspas, impondo para ele, mas de uma forma respeitosa. Então eu entendo que o papel do líder é justamente isso. E se ele estabeleceu esse canal, vai ser uma liderança efetiva. Exato. O seu liderado vai te escutar. Não porque você manda nele, mas porque você olha para ele com respeito, você escuta primeiro. É isso? Exatamente, exatamente. O líder, porque a gente está falando, mas parece que você tem que ser bonzinho. Não, existem vários perfis, inclusive. Mas eu sou um excelente. Eu conheço líderes, excelentes líderes, que são, quando você olha, são extremamente fechados e sisudos, tal, mas eles fazem todo esse processo e quando tem que dar um feedback, tem que falar, sabe como colocar e o pessoal aceita. O seu liderado aceita. Quando você tem a liderança de fato, o feedback ele é aceito. Sim. Você pode chegar junto, você pode tanto chamar atenção quanto, né, por uma coisa ruim, quanto enaltecer e parabenizar. Sim, fazer uma crítica construtiva, né? Vai ser bacana. O líder tem que lembrar disso também, porque todo mundo, o gerente, o chefe gerente, ele só te chama para te dar bronca. Né? Já passei muito por isso, assim, estão te chamando lá, o diretor está te chamando. Quando eu falo que o diretor está te chamando, eu ia pensando assim, desculpa a palavra, que cagada que eu fiz dessa vez. É igual quando a mãe fala, né? Quando chega em casa você vai ver, você vai conversar. Aí eu falo assim, o diretor me chamou. Falei, deu ruim. Você ia falar um palavrão, pode falar. Deu ruim. Eu falei assim, a casa caiu. Por quê? Porque nunca ninguém te chama para dar parabéns. Por que não? Só chama para falar quando deu ruim, só. Líderes, chamem para falar quando deu bom. Sim, isso. É importante, né? Você tem que dar o feedback e falar, parabéns. Caramba, te chamei aqui para falar que você está fantástica hoje, você está voando, você produziu bem, você alcançou tal meta, você colaborou, você isso, você aquilo. Elogie as pessoas. E como isso é importante, né? Porque eu adoro receber feedback positivo. A crítica, né, o feedback negativo, ele pode doer no começo, mas depois, eu estou falando de mim, né? Eu consigo, às vezes, ficar com raiva na hora, mas depois eu consigo respirar, filtrar o que eu escutei e muitas vezes ressignificar aquilo e aceitar que realmente eu poderia ter feito de outra forma, né? Enfim. Mas o feedback positivo, ele te impulsiona, ele mexe com a tua autoestima. Isso é importante e eu entendo que o líder, ele realmente tem que fazer isso. Sim. Né? Sim, acho que ele deixa a marquinha dele ali, né? É... Bom, Flá, a gente ficaria horas aqui falando Com disso, certeza, né? Obviamente, eu falo que todos os assuntos aqui a gente ficaria horas e horas conversando, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. E quero te agradecer mais uma vez, adorei o papo,
A gente conversa muito, né? Fora daqui, então é mais um plus, mas muito bom te ouvir sempre. E a pergunta que não quer calar para a gente encerrar aqui. Casa é sentimento. Qual é o sentimento que você tem dentro da sua casa? Você começou falando da sua família, então a gente vai terminar provavelmente falando da sua família. O sentimento que eu tenho dentro da minha casa é amor. Que eu penso nos meus filhos o tempo inteiro, né? Eu sou vidrado neles, né? Minha vida é 100% meus filhos, né? Meu filho e minha filha, né? Sim. Antonella e Theo, então é amor incondicional. Minha casa foi pensada para eles, minha casa foi buscada para eles, né? Eu lembro, e eu fico super feliz de saber que eu tenho que ter um dedinho meu aí. Acho que vocês nunca vão esquecer de mim, né? Nunca, tá minha marquinha lá. E era o sonho, né? Falar para Antonella, ela desenhou, né? Eu quero uma casa com uma árvore. Pá. Ai, fantástico. Flá, obrigada. Eu que agradeço pelo convite e parabéns por essa nova jornada. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai se beneficiar muito com todos os capítulos que você vai fazer. E antes de encerrar, o Flávio foi um dos primeiros a saber do podcast. Você me deu várias ideias, inclusive, né? Que eu até passei para o Diego algumas. Então, obrigada, Flávio. Você foi uma das pessoas que, assim como eu tive pessoas que, nossa, tem certeza? Não vai. Você foi uma pessoa que acreditou e está aqui hoje. Pô, ainda bem, né? Sucesso, gente. Obrigado. Obrigada. Beijo. Mais um! Valeu!